Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Conversas que Revolucionam, nesse formato online, até que a gente possa estar juntos novamente presencialmente, mas nunca deixando de conversar com especialistas nas suas áreas, trazendo informações muito bacanas e sempre dicas práticas para a gente realmente assim revolucionar essa área da nossa vida. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma amiga minha de mais de 30 anos de trajetória, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa conversa de hoje. Bem-vinda, Angélica, muito obrigada por ter vindo. Te apresenta para a gente começar a conversar. Primeiramente, obrigada, Lise, por esse convite carinhoso, e eu recebo com o meu coração bem transbordante. Em tempos de pandemia, as oportunidades se amplificam, né? E boa noite ou boa tarde a todos, né? Não sei muito bem a questão do horário para depois. Eu sou Angélica Della Pieve, sou terapeuta corporal. Há 20 anos navego como escultora de colunas, né? Entendendo a partir da minha especialidade como fisioterapeuta, especialista em coluna, é uma questão da saúde a partir daí, né? Desse polo central. E amplifico as minhas andanças nessa viagem através da coluna, né? Para dentro e para fora de si mesmo. Então, buscando através do entendimento sistêmico uma correlação. E hoje eu trabalho, então, a partir daí, auxiliando pessoas a se desenvolverem mais nas suas capacidades essenciais, né? Em conjunto com as suas competências, para que elas possam colocar para o mundo de forma mais verdadeira aquilo que elas realmente são. Ai, que bacana. A gente estava conversando esses dias do quanto as pessoas estão buscando mais essa conexão com o corpo, né? Por que tu acha que isso está acontecendo? Bom, nesse momento eu vou chover no molhado, né? Vou te falar que nesse momento, pelo convite apropriado, né, do que nós estamos como planeta, como humanidade vivenciando, uma vez que a gente foi convidado, intimado, né, recolocado dentro da nossa concha, né? A nossa concha casa, né, a estrutura, e a nossa concha corpo, porque quando a gente é ceifado da relação mais próxima com os outros, naturalmente a gente precisa compreender, isso é tudo muito intuitivo, o nosso limite, né, conosco. Então, sentir mais a si mesmo, perceber mais a si mesmo. Então, não é uma coisa que eu esteja dizendo, isso é o que está acontecendo, né? E aí existem as várias vertentes de interpretação. Mas é o momento, né? E me diz uma coisa, quais são as principais queixas das pessoas que têm te procurado? Claro que a gente imagina, né, normalmente a questão da dor nas costas, muito tempo no home office, e, enfim, ou muito tempo sentado, mudança de atividades nem sempre é o melhor espaço, a melhor ergonomia possível, né? Mas o que exatamente o que faz as pessoas te procurarem nesse momento? É muito interessante, Lise, a tua pergunta, porque assim, naturalmente seria muito comum vir pelo corpo em si, né? Por uma dor, né? Uhum. A gente procura quando já está num limite de sufocamento, né? Isso é muito de nós, né? Como raça humana, a gente é assim, vai ajeitando aqui e ali até que não consiga mais ajeitar. Mas nesse momento, onde tem o diferencial, né? Emocional muito mais latente, as pessoas passaram a olhar para aquilo que era lidado de alguma forma diária, administrativa, dentro da dinâmica de cada um, ou fazia sua caminhada, ou fazia seu exercício, e daí deixou de fazer. Mas, na verdade, é sobre perceber que o corpo começa a querer conversar um pouco mais, né? Antes, tá, ele falava, ele sempre falou conosco. Mas antes daí ele falava, eu botava meu tênis e caminhava, conversando com uma amiga. Ou eu ia na academia, ou eu tinha o meu personal, ou, né? Sim. Hoje é quase como um refinamento no ouvido, mas isso num lugar muito sutil. Em que, então, as pessoas, algumas com um grau de despertar de consciência um pouco maior, conseguem meu corpo está conversando comigo, eu preciso ouvir. Eu não sei o que ele vai me dizer, mas eu preciso ouvir. E outros apenas, eu vou porque eu acho que essa dor está me incomodando, eu estou muito tempo sentada, justifica-se, né?
A cadeira, o computador, muitas horas, muito tempo com a família, todo de saco cheio, as crianças estudando, não sei o que eu faço, não estou dormindo bem. E aí uma questão de N questões, né? Mas é nesse terreno a procura de agora. É um ouvido um pouco mais apurado. E eu gosto muito disso. Isso é muito bom, né? E eu fico pensando, enfim, e eu aproveito e utilizo o teu conhecimento também quando a gente faz o nosso tratamento, enfim. Eu fico pensando, né, como muitas vezes um pisar errado afeta o joelho, que afeta o ombro do outro lado e que dá uma dor de cabeça que a gente não sabe por quê. E eu acho que essa noção de que tudo está interligado vai nos beneficiar a médio prazo de uma maneira que a gente ainda não está nem se dando conta, né? Exatamente, exatamente. Isso que tu falou é sobre a integralidade, né? E cada vez mais compreender que a gente é um sistema, meu cachorro chorando, que a gente é um sistema inteligente e extremamente autossustentável, né? Se a gente parar para compreender essa máquina perfeita, né? Nada substitui a nossa máquina humana em perfeição. A gente vai entender que todas as práticas e tudo que está aí no mundo hoje disponível vem para convergir no mesmo ponto, que é aumentar o refinamento da nossa percepção. A nossa doença está pelo corpo, assim como a nossa saúde está nele também, né? Então, entender que ele dá sinal, se tu usou muito tempo um sapato inadequado, ele dá sinal se tu ficou jogada no teu sofá porque estava muito bom o teu Netflix de final de semana e porque tu estava lá num romance, ou enfim, ele te dá sinal. Uma coisa é o sinal pelo sinal, né? Tipo, isso desarticulou, eu vou lá, eu já sei, então eu faço um calorzinho, ou eu dou uma cuidadinha a longo e passa. Outra coisa é aquela pessoa, e é muito comum, que vai somando essa informação e ela não vai ouvindo. Ou por N fatores, né? Daí a gente teria... Eu acho que é o mais comum, né? Eu acho que é o mais comum a gente fazer de conta que não está escutando, né? Isso, ela vai colocando, né? Camadas e camadas em cima daquilo. Então, um dia ela vai e ela rapidamente já toma um analgésico, porque ela não vai deixar a dor ficar forte. Porque no outro dia ela tem um trabalho, ela tem uma reunião, ela tem. Outra vez, vai sobrepondo uma série de panos quentes, né? E o que acontece? Esse corpo que ele tentou ser muito querido, muito sutil e te dizer, né? Só avisar assim, né? Ó. Né? É só um pequeno ajuste, vamos começar a dormir melhor, vamos nos preocupar com isso. E tu não ouviu, porque era balela. Claro. Quando tu vai dar atenção para ele, a necessidade que ele já tem em ti, da tua atenção para com ele, vai ser muito maior. E o gasto. Eu costumo dizer que ouvir é um ato inteligente e é um ato muito, assim, econômico e sustentável também, porque a gente aprende a lidar com o nosso corpo. Sim. Quando a gente aprende, a gente se coloca com ele de uma forma mais escutante, né? E isso é tão legal, né? Porque o nosso corpo é tão maravilhoso que quando a gente consegue começar a fazer o movimento certo e o cuidado certo, rapidamente ele vai se regenerando e respondendo, né, aquele tratamento. É incrível. E o efeito que tem isso, não somente no ponto do teu corpo pelo corpo mesmo, físico, sim, o efeito que isso tem em todos os teus corpos, né? Claro. Nós somos feitos, independente do tipo de navegação e de crença, não é sobre isso, mas o quanto a tua percepção te permite, né? Compreender que nós vamos muito além dessas camadas aqui, né? Então, quando a gente aqui acolhe um cuidado, acolhe um removimentar diferente, e às vezes são coisas extremamente simples, né, Liz? Eu oriento, às vezes, assim, faz uma prática quando tu entra no teu carro, por exemplo, né? E essa prática mínima, que depois eu vou dar um briefingzinho sobre isso, ela te posiciona internamente diferente, fisicamente, uma vez que a tua anatomia e o teu esqueleto vão, então, ganhar um ângulo diferente, e cerebralmente. Porque o nosso cérebro, nossas emoções, eles respondem aos nossos olhos, né? Os movimentos oculares. Tanto que existem terapias hoje a partir dos movimentos oculares.
Então, aquela pessoa que ela tá para baixo, que tudo nela é para frente, né? Que o computador e tudo mais nela é redondo para frente, o trabalho para que ela se erga é muito além dos paravertebrais. Claro. É muito mais profundo. E é muito lindo poder trabalhar com tudo isso como uma grande teia, né? Sim, e eu fico pensando, né? Quando a gente retomou nosso contato há bem pouco tempo, né? Mesmo nos conhecendo há mais de 30 anos, eu logo tive vontade de fazer, porque eu gosto dessas coisas diferentes, eu sou bastante aberta, mas ainda assim eu senti o meu corpo ter resistência. E as pessoas que têm resistência até ao tratamento, isso é comum, porque eu fico imaginando assim, se uma pessoa aberta já sentiu, né, a dificuldade de colocar isso em movimento, eu brinco das bolinhas, né, que são instrumentos de tortura, as bolinhas de tênis, mas elas são boas, né? E o resultado é sensacional. O resultado é sensacional, mas assim, é uma brincadeira, mas é um pouco também do corpo dizendo por que tem que doer, poxa, para resolver, né? Então, assim, mesmo eu sendo aberta ao tratamento, como é a resistência das pessoas a esse tipo de tratamento? Porque eu imagino que como a gente tem uma indústria, assim, dessa provocação, assim, de sinto dor, tomo remédio e esqueço da dor, né? Como é que é essa resistência das pessoas? Como é que tem sido a tua experiência nesse sentido? Nossa, maravilhosa a tua pergunta. Fico muito feliz de poder navegar nessa resposta, porque é algo muito importante. Eu julgo muito importante. Primeiro, as pessoas, em tese, a grande maioria é resistente, né? Porque existe em nós uma acomodação com aquilo que é conhecido. E até a dor, Sim, né? Até a dor, ela te chama para um terreno que, né, tu já conhece, tu administra, e ela está dentro de um controle. Então, sabe que me chama atenção uma coisa, só fazendo um pequeno parêntese, tu tá falando, eu tô ouvindo, assim, algumas pessoas que eu conheço, assim, é a minha dor nas costas. Sim, é a minha... Eu já me aproprio, eu já me aproprio dela. Batizou, né? É a hora que tu batiza aquilo é uma entidade tua. E a crença que está formada nesse momento, ela diz do seguinte: como que eu rompo com isso? É o ganho secundário, né? Sim. Como que eu rompo com isso e vou ter liberdade? Então, quer dizer que se eu não for mais uma pessoa com essa lombalgia, que me impede, eu carrego peso, a minha vida é difícil, ai, eu não durmo bem. Como é que eu vou me queixar daí, né? E por conta de todo esse ramo redondo, que nem eu digo, é uma roda de carreta, eu já me relaciono com estranheza com as pessoas. Claro. E melhor ainda, eu já nem gosto de me relacionar. E eu acho que eu também não nasci para casar. Ou eu não quero mais isso, eu não quero. Enfim, eu tô né? E o que acontece? Eu vou me acostumando com as desculpas, e daí, assim, como é que eu vou fazer se eu estiver saudável? Né? De repente, e se eu tiro tudo isso e diminuo essa dor, ou aprendo a lidar com o meu corpo de uma outra forma? E como isso vem uma mulher ou uma pessoa, estou falando aqui de nós que somos mulheres, mas uma pessoa leve, uma pessoa capaz de sim ter medo para fazer os seus movimentos, mas que faça. E se essa pessoa sou eu? E se eu, então, paro de carregar o elefante branco nas minhas costas, de achar que eu tenho que resolver a vida de todo mundo que não tem competência? E se eu paro de querer controlar minha mãe, coitada, que tem 80 anos, ela não sabe o que ela quer da vida. Sou eu que tenho que fazer, porque meu pai morreu e eu assumi, e eu que faço. Então, esses lugares todos são os lugares da nossa mochila. E o nosso corpo, eu costumo dizer, os meus pacientes, eles riem, eles falam assim, mas esses teus dedos têm olho, né? Porque eu digo, tu tem dois caminhos. Tu quer economizar o teu dinheiro na tua sessão? Me conta. Se tu não quer, o teu corpo vai me contar. Eu posso levar um pouco mais de tempo. Mas a gente vai chegar nisso, entende? E é muito bonito, porque é compreender que o corpo, ele é o teu instrumento de chegada para toda essa vivência fantástica que é a vida e de partida, né? Então, nesse meio do caminho, né? Entender que ele vai passar por processos, entender que ele também vai maturar, entender que ele também vai gastar.
e entender que tu pode convidá-lo a ser diferente. Não só no aspecto físico, a ser diferente. Então tá, antes... não, mas eu não gosto de usar tênis, não gosto. Eu sempre convido, tenha uma experiência diferente com isso. Né? Te coloca num outro lugar, Perfeito. num outro cheiro, numa outra temperatura com aquilo. E talvez aquilo fale contigo e vá resultar em outros pontos positivos. Né? É legal, né? Porque se a gente for pensar, não é muito inteligente a gente se apegar à dor, né? E é um mecanismo que a gente vai fazendo e vai se acostumando. E é muito interessante quando a gente vê certas mobilidades que a gente não tinha mais, né? Ou que não estava acostumada a ter, e até uma certa estranheza, né? Do tipo, nossa, eu consigo fazer isso. Eu já consigo. E eu imagino que isso seja um dos principais desafios, assim, do teu trabalho. E até eu queria que tu me contasse um pouco, porque com a questão da pandemia tu começou a intensificar, já fazia antes, mas começou a intensificar e ajustar o teu método para o trabalho online, né? E do qual eu também sou aluna e gosto muito. Não é só aluna, eu aqui preciso render a minha gratidão. E isso é muito lindo, né? Porque isso diz daquilo que a gente tanto se trabalha, né? Para estar aberto, né? Para a roda girar. E eu vou levar para o túmulo, se é que você enterrada, não sei se eu vou virar pó, o que vai acontecer comigo, mas vou levar além dessa vida aqui, aquele momento em que eu te atendi, tu disse assim, tu já te deste conta que tu tem um método teu, né? Com muita gratidão mesmo, assim, Liz. Porque eu sou um bom caso para contar sobre o digital, eu acho, sobre resistência. Há 20 anos, sim, eu tenho consultório. Em momento algum, eu deixei de ter consultório e de trabalhar 8, 9, 10 horas por dia. A minha vida sempre foi pautada na mão. Eu sou uma terapeuta manual, né? Usei diferentes instrumentos durante a vida de fisioterapeuta, mas pouco. Muito me foi sempre esse instrumento aqui. E eu amo aumentar o potencial dessa comunicação, tanto no sistêmico como no cognitivo ali, né? No campo mesmo com a pessoa. As minhas formações sempre foram caminhando para esse manual. Entrou a pandemia e eu, com toda a rigidez que me era peculiar, né, de achar que títulos na parede eram muito importantes, no sentido da parede só representativo, mas de achar que, então, naquele era o meu lugar, o meu consultório era o meu lugar. O meu servir se dava sobre uma maca, ou no chão, num tatame. E a pandemia chegou e me freou. Num primeiro momento, eu fiz aquele movimento de várias pessoas, que era arrumar gavetas e organizar várias coisas que eu não estava tendo tempo. Fui para a cozinha, fiz tudo que todo mundo fez. E nesse movimento, com certeza, o meu corpo físico já estava se ajustando. E eu, como tirei a atenção dele, eu estava na atenção das gavetas, da ordem, das caixas, do liberar espaço. Quando a gente faz também esse movimento, a gente libera espaço aqui, né? E eu acho que algo se moveu no sentido de permissão, de espaço de permissão. Nisso, eu jamais imaginaria estar vivendo o que eu estou vivendo hoje no digital. Jamais. Se alguém tivesse, assim, uma bola de cristal me dito, Angélica, daqui a 6 meses vai ser esse o modelo da tua vida, eu ia dizer que a pessoa está louca. Porque eu ainda tenho muita resistência com essa prática aqui dinâmica, mas eu estou dentro da navegação para aprender. Mas isso antes, para mim, era completamente um veto. E aí, uma ex-paciente minha de muito tempo, que sempre veio para minha mão e que mora longe, então, há muito tempo também não estava podendo ser minha paciente, minha cliente, me manda uma mensagem me dizendo, poxa, e tal, pensei em ti, como é que tu tá fazendo? Eu disse, não, eu tô aqui fazendo nada, tô trabalhando, tô lendo, tô fazendo curso, tô isso. E ela disse, Ângela, eu pensei como que tu podia me atender, né? E tu podia me atender, tá todo mundo atendendo pelo computador, e eu congelei, assim, por 3 segundos, né? E aí descongelei e disse para ela, por um lugar de permissão, né? De ela já conhecer meu trabalho, eu acho que aquilo
foi muito positivo para mim. Se fosse uma pessoa de fora, acho que eu teria vetado. E aí eu me abri a tentar esse terreno e a minha surpresa foi gigantesca. Posso te dizer que desafiei sem perceber que estava desafiando. E aí é o bacana, porque eu não vetei, eu simplesmente fui, né? A marola me levou e eu fui indo. Não, e as tuas metáforas, a forma como tu coloca, a gente acaba fazendo o exercício do jeito que tu quer, de uma forma tão lúdica, tão diferente, que tu nem percebe que tu tá fazendo do jeito certo. Daí, assim, a gente coloca aquela bolinha assassina lá na escápula e dói lá na ponta do pé, e tu diz, era aí mesmo que eu queria que doesse. Então, assim, é muito bacana, porque tanto as associações, as metáforas deixam, além de lúdico, de leve, muito eficaz, mesmo não estando presente fisicamente. Eu te agradeço esse olhar, porque, na verdade, isso é também aprender muito sobre o seu jeito de fazer, né, Lizy? Claro. A gente precisa, e tu, enquanto uma pessoa que super navega, auxiliando outras a descobrirem os seus potenciais, suas capacidades de trabalho, para ti é muito normal isso. Mas, para mim, no meu set de trabalho, tudo que a gente aprende se configura na faculdade, na área médica, na área de biomedicina e nas áreas de saúde, é muito científico, né? Então, claro. É muito sobre aquilo, sobre isso e sobre a ética e sobre não se envolver com o paciente, sobre... E eu sempre fui uma contestadora disso, eu sempre contestei. Como que eu não vou me envolver? Se eu não sei a história que tem por trás daquele ombro, eu posso melhorar ele só com a mecânica, sim, mas eu não vou chegar na excelência. Claro. Eu não vou ajudar essa pessoa a se libertar desse peso. Eu só vou conseguir isso a hora que eu for um elemento auxiliador para ela entender a vida e a história dela e por que este ombro. E aí, o caminho de fazer as pazes com isso não quer dizer que é simples, não é simples, mas é muito possível. É muito possível. E à medida que a pessoa faz esse movimento, eu costumo dizer que eu babo, né? Eu fico aqui me limpando nas aulas de vocês, porque para mim, eu ver aqui, ó, a hora que eu tô aqui, eu vejo aquele movimento que é micro, mas que eu sei que por trás dele tem um oceano de caminho até liberar aquela articulação. E a pessoa, talvez, ela ache que ela não fez muita coisa, mas ela levanta daquele tapete e talvez ela tenha um insight de algo diferente, ela vá pisar diferente, vai dar um potencial de força para ela, empoderamento e por aí afora. E aí eu vejo carinhas como a tua, mais bonita, com tudo que tu faz, não é a minha mão, é tu sobre ti, sobre os teus elementos, mas com um pouco dessa contribuição. Nossa, de aqui estar no teu corpo. É um apoio e tanto, né? É um apoio e tanto. É como se autorizasse fisicamente o que a cabeça quer fazer. Eu acho que esse é o... Exato, perfeito, perfeito. Que legal, que momento rico, né? Eu acho que para todo mundo que está se permitindo aprender o que esse momento tão desafiador está nos oferecendo de oportunidade, né? Sempre tem alguma porta para abrir, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. Maravilhoso, é verdade. É muito bacana. Então, assim, para a gente ir finalizando a nossa conversa, né? A gente sempre, no Conversas que Revolucionam, quando ele é presencial, nós temos sempre a parte prática, né? E aqui eu sempre convido as minhas visitas para trazer algum exercício prático, alguma coisa que traga um pouco desse conceito do que a gente conversou. E a minha pergunta para ti é assim, bom, estou te ouvindo, fez muito sentido, além de te procurar, ou enfim, de pensar em buscar alguma coisa nesse sentido, o que eu posso fazer hoje pelo meu corpo para começar esse caminho se eu estou meio perdida? Que dicas práticas? Nesse momento, agora, onde tu tá? Tu pessoa que tá aí nos escutando, né? A tua audiência aí que tá escutando o Conversas. Certamente tá escutando numa posição sentada, mais provável que seja, né? Uhum. Então, eu te convido a colocar teus pés amplamente conectados no chão nesse momento.
ajustar a tua cadeira. O que é ajustar a cadeira? Exatamente, não te mexe e presta, só leva a atenção e percebe a tua pelve, como ela tá. A pelve é a nossa sustentação. É a base de construção de uma estrutura, né? Tu encomenda um prédio de 20 andares, tu precisa de uma base sólida para ele. A pelve é isso. Então, leva o teu pensamento nessa pelve e só identifica como é que ela tá. Às vezes vai vir uma palavra travada, solta, não vou dar ideia, mas às vezes vem uma palavra, até uma emoção, um sentimento pode vir, né? E ajusta. O que é ajustar? Senta de novo, projeta esse bumbum lá atrás, eu costumo dizer cola, gruda na cadeira, assenta teus pés no chão e simplesmente respira, percebendo que já é outra estrutura sólida. A pelve é sobre isso, é sobre as nossas razões de irmos, né? Então, convidar a esse ajuste basal já dá ao nosso cérebro, que recebe lá em cima, impulsos nervosos de algo mais elevado, mais para cima, né? Então, se essa pessoa já estava recolhida no seu ombro, na sua pelve, e ela ajustou, esse campo visual que já estava lá embaixo, ergueu-se. À medida que ele ergueu-se, eu tenho novas conexões cerebrais. Eu tenho permissão para olhar no horizonte, que me é positivo, não me é negativo, né? Eu tenho capacidade de ampliar a minha força respiratória, de abrir meu peitoral e com isso ventilar melhor. As minhas emoções travadas nesse campo aqui, que são inúmeras, né? O nosso campo de emoção, elas vão receber um movimento. Ai, Angélica, tudo isso só se ajeitando na cadeira? Sim. 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 E se tu for entrar no teu carro, porque tu vai viajar, vai dirigir, tu já entra no teu carro diferente. Tu entra, ajusta o bumbum lá no fundo da cadeira, recondiciona o assento. Imediatamente tu vai precisar ajustar a distância do teu joelho, é imediato, porque já mudou o tamanho da perna. Claro. E imediatamente o teu espelho vai precisar de ajuste, porque ele vai estar aqui, ó, porque tu estava lá embaixo derretida na cadeira. Então, quando este movimento todo, esse arranjo acontece, eu tenho a integridade da minha coluna vertebral, eu tenho a conexão com o meu sistema neuronal, a minha cabeça, a oxigenação dos meus campos, e inclusive do meu campo energético. E parece aquela neurolinguística, né? Bota as mãos aqui e vai para a vida. É mais ou menos isso, só que é de um lugar muito, muito empoderador, que é a nossa coluna. Outra forma que eu gosto, né? Acho que foi um pouco invenção minha isso, porque até hoje eu nunca vi ninguém falar. Vou ter que patentear esse negócio. É a gente pensar na nossa coluna como a nossa história de vida, né? E aí simplesmente tu pode, em qualquer momento do teu dia, qualquer momento, fechar teus olhos, te colocar alinhada. Não precisa acender incenso, ligar musiquinha, nada disso. Alinha teu corpo e faz uma série de respirações tranquilas, conectadas, como que se tu fosse fazendo um passeio lá de baixo da pelve até a nuca, que é a parte superior da coluna, como se fosse a história da tua vida, desde que tu te lembra de quem tu é. Então, esse passeio pode, por momento algum, dali a pouco tu precisar tomar um ar mais forte. Não precisa interpretar. Não é sobre interpretar, é só sobre deixar vir, né? E nesse deixar vir, quantas e quantas teias de aranha a gente move, né? Então, seriam essas dicas que caem um pouco daquilo que é tradicional, né? Que é mexe o corpo, alonga. Isso tudo vocês vão ver em qualquer lugar. Esse é mais um conteúdo que faz sentido para mim, que navego no corpo físico e todos os outros, né? E que pode trazer, sim, uma mudança de estado interno. Ai, que maravilha! Eu estou te ouvindo, assim, estou imaginando como as pessoas podem se beneficiar de só essas duas dicas que são tão simples, mas não deixam de ser profundas, né, Angélica? E eu costumo dizer que as pessoas... Eu fico feliz quando eu passo na vida da pessoa
E depois eu vou fuçar lá, entre aspas, né? E saber que na bolsa dela, a prioridade não é mais, e não que não seja importante, meninas me ouçam, não é que não seja importante uma necessaire cheia de maquiagens e coisas lindas, que bom. Mas se tiver que optar, diminui a necessaire e leva 2 bolinhas de tênis. Entende? Porque elas vão te trazer. Eu entendo. Rímel, não vai te trazer. E esse é um momento lindo. Se eu te contar Legal. que eu coloquei meio avião quando eu viajei para a Índia, meio avião a se exercitar com as minhas 2 bolinhas de tênis. Que legal. Porque eu comecei a fazer e eu percebi que as pessoas entendem, né? E aí tinha um cara do meu lado, eu ensinei, emprestei, porque ele estava com dor e fui. Quando eu vi. Que legal, que legal. E eu penso que eu podia ter cobrado por isso. Mas tudo bem, o universo que devolve legal. Depois. Sim, e todo mundo deve lembrar até hoje, né? Do eu acredito que sim, eu acredito que sim, foi bem que legal. Angélica, eu quero te agradecer muito a tua participação aqui no Conversas que Revolucionam. É sempre muito bom te ouvir sobre tudo que tu faz. E eu espero realmente que as pessoas aproveitem muito. E, nossa, eu vou deixar os teus contatos ali quando a gente faz a publicação. E, por favor, sigam a Angélica, conheçam um pouco mais do trabalho dela. E logo, logo nos vemos em mais um Conversas que Revolucionam. Muito obrigada pela presença e obrigada, minha amiga. Obrigada por Muito estar obrigada, minha amiga, minha mentora também de caminhos e de desbravamentos internos. A gente está junto nessa. Muito obrigada. Sim. Obrigada a todos e tomara que faça sentido, né? Algum ponto aí, tá? Com certeza. Muito obrigada, gente. Até.